Gente, é o seguinte, conhecer o seu tipo de pele, seja seca, mista ou oleosa, é importante para prevenir cravos e espinhas, que é um problema que atinge cerca de 90% dos adolescentes e metade da população adulta, viu, Márcio? É isso aí, Fabíola. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a dermatologista Inês Costa, que está aqui com a gente para tirar várias dúvidas. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Então, essa história de 90% dos adolescentes têm espinhas, os cravos, espinhas, isso é verdade mesmo? É verdade. 85% da população mundial tem acne. E o que causa? Bom, assim, para que as pessoas possam entender bem simplesmente, a acne é um distúrbio de oleosidade. É um distúrbio de uma glândula chamada glândula sebácea. A glândula sebácea é aquela glândula que lubrifica a nossa pele, que hidrata a nossa pele. E por determinadas condições, ela trabalha mais do que deveria e aí ela provoca acne. Por exemplo, o adolescente, né, que é onde a acne realmente atua com mais frequência. Aquela fase do distúrbio hormonal, onde ele está passando de menino para rapaz, de menina para mulher, né, e onde você tem essa disfunção dos hormônios sexuais, essa glândula, às vezes, quando tem uma predisposição genética, ela pode fazer com que trabalhe mais do que deveria e aí ela provoca acne. E o que é muito comum é que quando surge a espinha, ele chega lá no espelho com o dedinho e faz assim. É verdade. Né? Erradíssimo. Uma coisa importante é que a acne é uma doença e as pessoas, na grande maioria, não consideram isso. A mamãe chega lá com o adolescente para tratar qualquer outra coisa e diz assim: doutor, ele também tem uns cravinhos de espinha, mas isso é da própria idade. Quer dizer, não precisa tratar que vai passar. Não é assim. A acne é uma doença que quanto mais cedo você trata, menos sequelas você tem, certo? Então, às vezes, você deixa passar uma coisa que podia ser tratada simplesmente numa fase inicial. A gente tem vários graus de acne, vamos dizer assim, de lesões, onde você vai classificando essa acne. Às vezes uma acne simples, que podia ter começado muito cedo, quando chega, já chega com cicatriz, com muita mancha, e isso aí vai dar, às vezes, distúrbio. Principalmente no jovem, porque o jovem está naquela fase de transição, né? Timidez, autoestima às vezes muito baixa, ele se acha feio, e ele às vezes confronta com outro coleguinha que não tem a acne, e ele diz: puxa vida, então a autoestima dessas pessoas vai lá para baixo. Então é importante que a mamãe leve logo ao dermatologista, que muitas vezes não leva e às vezes quer levar para a esteticista fazer limpeza de pele. Não é a e não mesma vai resolver. coisa, exatamente. A esteticista tem o seu papel, claro, mas a acne tem que ser tratada por dermatologista, por médico. Não é porque usou um produto amiguinha, vamos passar que é bom. Não é assim. Doutora, tem como a gente evitar a acne ou não? O adolescente, ele tem como evitar? A gente tem uma maneira de evitar alguns tipos de alimentos, como muitos falam de chocolate, fritura? Sei. Não, existe a acne que é própria, por exemplo, se eu tiver que ter acne, eu vou ter. Existe a predisposição genética mesmo. E por que alguns adolescentes têm e outros não têm? Porque ele não tem essa predisposição. Agora, existem alguns outros tipos de acne que ela se acentua ou aparece devido a alguns motivos. Por exemplo, usar produtos oleosos, a acne principalmente dá rosto, ombro, costas e na área aqui do peito, que é onde a gente tem o maior número de glândulas sebáceas, certo? Então, muitas vezes você hidrata o seu rosto. Aquela adolescente que não tem ideia do que seja acne, ela começa a hidratar, a usar sabonetes oleosos, né? Às vezes lava demais, porque como a pelezinha é oleosa, ela lava 5, 6 vezes ao dia e se irrita a pele, piora realmente a acne. Então é preciso ter alguns cuidados. A acne com anabolizantes é muito comum, pessoas que fazem uso de anabolizantes, pessoas que usam esses produtos gordurosos. Às vezes na gravidez você pode ter um aumento dessa acne. Os distúrbios hormonais, por exemplo, o ovário policístico, você pode apresentar acne. Então tem uma série, principalmente na idade adulta, quando você não teve, às vezes na adolescência, você pode ter na idade adulta por esses problemas. Hoje se fala muito nos lasers para fazer tratamento contra a acne. É uma boa opção? O laser ajuda, tá certo? Principalmente no caso das manchas, da cicatriz, mas não necessariamente ele é a primeira opção para tratamento, tá certo? Eu queria até responder também uma coisa que você me falou sobre os alimentos, né? Isso é muito controverso.
Há estudos mostrando hoje que a alimentação influi muito pouco. Antigamente, a primeira coisa que a gente dizia para o nosso paciente é retirar certos alimentos gordurosos, fritura, o chocolate. Hoje a gente não faz mais isso. O que a gente pede é que não tenha um abuso dessas substâncias, não tenha o exagero. Claro, tudo que você faz com exagero, você tem uma resposta também, né? Se você tomar água demais, você vai ficar inchada de tanta água. Então a gente pede que haja uma diminuição de algumas frituras. Se come batata frita todo dia, diminuir um pouco o seu chocolate, você pode comer, mas não com exagero. Então existe uma diminuição, mas a alimentação, por si só, ela não determina a acne. Ok, doutora, muito obrigada aí pela orientação. E realmente, eu acreditava que tinha também muita coisa a ver com essa questão da alimentação, mas agora já sabemos que não é única e exclusivamente, Mas eu né? gostaria de deixar como um recado final que a acne é uma doença, gente. A gente tem que ver isso muito cedo. E às vezes a mamãe fica com a criança em casa, com a jovenzinha. Não, vai passar, vai passar. Não vai passar. Quanto mais cedo você trata, menos sequelas você tem. Tá certo? Obrigada. Obrigado, doutora. Até a próxima. Se Deus quiser.